Terminei o Whole30. E agora o que eu faço? Tá liberado? Pode comer pizza à vontade? Tô com um pouquinho de medo de comer, o que eu tenho que fazer? É bem normal surgir essa dúvida quando o programa tá chegando ao fim. Inclusive, até o livro diz que quando chega lá pelo 26º, 27º dia, começa a rolar uma apreensão em relação a como vai ser após o programa. Porque por 30 dias tem uma regra muito clara do que você pode comer e o que você não pode comer. E aí depois que chega a liberdade, a gente fica até um pouco meio perdido. Eu sei por quê, por ter feito o Whole30 por 6 vezes, eu passei por isso as 6 vezes. O que eu vou comer? Mas se você já viu os vídeos que eu postei aqui falando do Whole30, e eu sempre brinco que o Whole30 ou Whole30 não deveria se chamar Whole30, mas sim Whole45. Porque se a gente for seguir o programa à risca, a gente tem a fase da eliminação, que são os 30 dias, mas depois vem a fase da reintrodução, que é uma das fases que eu acho que são mais importantes para o programa. Porque é ali, de fato, que você vai testar os alimentos e vai perceber quais são os impactos que eles vão ter no teu corpo e também na tua mente. Então a resposta para essa pergunta de terminou os 30 dias e o que eu faço? Você faz a reintrodução. Existem duas formas de fazer a reintrodução no Whole30. A reintrodução rápida e a reintrodução devagar. Eu, quando fiz a reintrodução, que na verdade desses 6 programas eu fiz 3 vezes, as primeiras vezes eu não fiz a reintrodução e na verdade a primeira vez que eu fiz o programa eu nem sabia que tinha isso. E no 31º dia eu mandei logo uma pizza 4 queijos com calabresa e eu passei muito mal depois. Depois que eu descobri a reintrodução e aí eu falei, nossa, ok, tudo faz muito sentido. E por que faz sentido? Porque no processo de 30 dias que você elimina as coisas, é como que você está dando um reset no seu corpo. E aí o processo de reintrodução é para cumprir um dos principais objetivos ao qual o programa se propõe, que é você entender o impacto dos alimentos no teu corpo. Então você dá um reset no corpo e aí você introduz grupos alimentares isoladamente. Porque é só assim que você vai entender o impacto deles no teu corpo. Se ao final do programa você fazer igual eu fiz, que meti logo uma pizza, 4 queijos com calabresa e vinho, ou seja, 3 grupos alimentares que você não pode comer durante o Whole30, e eu passei super mal, como que eu vou saber quais desses grupos me fizeram mal? Tudo bem, foi a junção de todos eles, mas não significa que todos eles, isoladamente, vão ter o mesmo impacto no meu corpo. E foi assim que eu percebi, fazendo a reintrodução certinho isoladamente, que o álcool, o laticínio e o glúten, eles têm efeitos diferentes no meu corpo. Então, como que funciona essa reintrodução rápida? Como eu disse, você vai introduzir alimentos isolados. Então, de acordo com o livro, tem uma ordem para você fazer essa reintrodução e eu vou te passar agora. No 31º dia, que é o dia 1 da reintrodução, você vai reintroduzir algum tipo de álcool sem glúten. Então aqui geralmente entra o vinho, alguma tequila, algum destilado ou até mesmo uma cerveja sem glúten. Geralmente, nesse primeiro dia, eu introduzo o vinho, porque eu tenho o costume até o hábito de tomar vinho, então eu escolho reintroduzir o vinho. Então digamos que você resolveu que ia tomar uma tacinha de vinho no jantar. Você foi lá, tomou aquele vinho no primeiro dia, no 31º, e aí, nos 2 dias seguintes, você volta para a dieta Whole30. Porque aí você precisa isolar de novo os fatores para perceber como que aquele vinho vai cair no teu corpo. E aí você vai perceber como que eu acordei no dia seguinte. Será que eu tive ressaca? Será que eu tive uma dorzinha de cabeça? Ou passei tranquilo pelo vinho? Então, nos próximos 2 dias, você vai voltar para sua dieta Whole30 e vai começar a perceber se teve algum sintoma daquele vinho que você escolheu tomar. Agora, se você não bebe, você pode pular essa etapa e ir direto para o segundo item que você vai introduzir, o primeiro, no caso, se você não for beber, que são as leguminosas. Então, digamos que você bebeu o vinho, passou 2 dias no Whole30 e aí no 4º dia da reintrodução, você está liberado para comer ou um feijão, um grão de bico, uma lentilha ou até mesmo aquela pasta de amendoim que você gosta tanto. Você pode introduzir uma pasta de amendoim na sua banana no café da manhã e você pode comer um feijão no almoço, lembrando que é só feijão sem arroz, hein? Mas você pode comer um feijão ou uma salada de lentilha. E aí, de novo, vai seguir a regra de nos próximos 2 dias seguintes, você volta para o Whole30 para entender o impacto daquilo no seu corpo.
E aqui eu já vou trazer a minha experiência, o que aconteceu comigo no último Whole 30. No último Whole 30 eu decidi que eu não ia beber o vinho e o primeiro dia da reintrodução eu já fui direto para as leguminosas. Eu escolhi fazer uma salada de lentilha morna, que eu gosto bastante, que é lentilha com legumes e um molho de tahine por cima. Então não foi algo muito diferente do que eu já vinha comendo, porque tinha bastante legumes e tahine, mas eu introduzi a lentilha, que é algo que eu costumo comer bastante aqui em casa. E aí eu até achei que ela ia me fazer super mal, porque geralmente leguminosas têm os fitatos, né, que acabam dando gases na gente. Eu não tive um grande desconforto, mas eu fiquei levemente estufada, com um pouquinho de gases, então percebi que as leguminosas, elas não me fazem muito mal, mas também não é algo que faz muito sentido eu consumir todos os dias. Bem, depois de introduzido o álcool sem glúten e as leguminosas e passado mais 2 dias na dieta Whole 30, você vai para a terceira reintrodução, que é reintroduzir algum grão ou cereal sem glúten. Então aqui você pode reintroduzir um arroz, uma aveia sem glúten, um milho, pipoca, enfim. Para mim a escolha foi a pipoca. Como eu gosto muito de ver filme e série, uma pipoquinha sempre cai bem. Então eu tava super ansiosa pra saber se a pipoquinha ia me fazer bem ou mal. Inclusive eu tava torcendo pra que ela caísse super bem, porque eu gosto muito de pipoca e não queria ficar sem. E aí no dia seguinte voltei pra dieta Whole 30, mas pra minha sorte eu acordei super bem, não tive nenhum sintoma, como se eu nem tivesse comido algo diferente do Whole 30. Então pra mim a pipoquinha foi super bem. Bem, passados mais 2 dias, você vai introduzir o quarto item, que são os laticínios. Aí você pode introduzir o leite, os queijos, requeijão, ricota, enfim. O que for do seu hábito e coisas que você está acostumado a consumir. Como eu não costumo consumir leite, iogurte, requeijão, essas coisas, eu reintroduzi o queijo, que é algo que eu gosto muito e que de vez em quando eu consumo aqui. Então eu lembro que eu resolvi escolher o gorgonzola, que é um queijo que eu gosto bastante, e eu acho que o mussarela, se eu não me engano. E aí eu resolvi rechear um pimentão, porque o pimentão é uma das coisas que eu como bastante por aqui, inclusive eu já postei aqui que eu como bastante pimentão recheado com carne moída durante o Whole 30, e eu resolvi rechear com gorgonzola, que essa combinação de pimentão com gorgonzola é uma delícia. E aí eu fiz, e gente, pra minha surpresa, na verdade não foi tanta surpresa assim, né, porque eu já sei que os laticínios não me caem muito bem. Mas enquanto eu tava comendo, eu já comecei a sentir uma leve dor de cabeça. Eu já comentei aqui que eu já fiz o teste e eu tenho uma certa intolerância à lactose. Só que eu não chego a passar muito mal. Então eu sou bem atrevida, de vez em quando eu como um pedacinho de queijo. Só que eu não percebia qual que era esse impacto. Então o impacto imediato foi uma leve dor de cabeça. E logo depois eu já comecei a ficar estufada e com um pouco de gases. Então não é algo assim extremamente desconfortável, mas como eu vinha do Whole 30, ficou mais visível esses desconfortos. Então a barriga já ficou logo estufada, parecia um baiacu e aquela leve dor de cabeça, que talvez se eu não tivesse feito o Whole 30, eu nem teria percebido. Passei mais 2 dias, volta pro Whole 30 e aí por último o que você tá liberado para reintroduzir é o glúten. Então aqui você pode introduzir um pão francês, algo que vá farinha de trigo, por exemplo. E aí eu lembro que na minha última reintrodução eu resolvi introduzir um pão de fermentação natural, que aí eu comi com ovo. E aí pra mim foi a minha maior surpresa, porque eu sempre disse que o glúten não me fazia bem, que o glúten me deixava estufada. E aí que eu comi o pão e, gente, eu fiquei levemente estufada, mas eu não passei mal tanto quanto com os laticínios. Então eu percebi que, na verdade, o que estava me fazendo mais mal era essa junção do glúten com os laticínios. Porque geralmente, quando eu como glúten, eu como laticínio junto. Por exemplo, um pão com manteiga ou uma pizza que vai queijo. Então eu percebi que só o glúten isolado, só um pão de fermentação natural, por exemplo, ou um pão francês, não chega a me fazer tão mal assim quanto os laticínios. Então, óbvio, não é algo também de novo que eu vou incluir na minha rotina do dia a dia, mas de vez em quando não tem problema para mim comer um pouquinho de pão francês. E aí, de novo, eu opto, em vez de comer o pão francês com manteiga, eu vou comer o pão francês com ovo mexido, por exemplo, que eu sei que não é essa junção do glúten com a lactose, não vai dar boa.
E aí, de novo, você comeu o glúten e você vai passar mais 2 dias na dieta do Whole 30. Por isso que a gente fala que o processo de reintrodução vai levar aí mais ou menos uns 12 a 15 dias. Porque você precisa seguir essa regra de reintroduzir 2 dias Whole 30. Mais um alimento, 2 dias Whole 30, mais um alimento e assim por diante. Mas eu vou te falar como experiência de uma pessoa que já fez o Whole 30 sem fazer a reintrodução, e já fiz o Whole 30 fazendo a reintrodução certinha. E te digo, a reintrodução é o ouro desse programa. É ali que você vai realmente entender o impacto dos alimentos no seu corpo. Aquilo que no dia a dia a gente não percebe, porque a gente se acostumou com os sintomas ruins. Às vezes a gente acha que a dor de cabeça é porque a gente tá cansado, ou aquele espirro, aquela coceira no nariz é por causa da rinite, não é por causa do leite que você tomou. Então, a gente não consegue muitas vezes associar. Por isso que eu falo que o ouro do programa é a reintrodução. É ali, de fato, que você vai se deparar com os impactos do alimento no teu corpo. Lembra que eu disse que tem a segunda forma de fazer reintrodução? Que é a reintrodução lenta, que eles falam no livro. Que é basicamente você vai decidindo o tempo que você quer reintroduzir cada alimento. Mas levando em consideração que às vezes você vai reintroduzir o vinho no primeiro dia, e aí você viu que não te caiu bem. E aí você vai mantendo o Whole 30 até você sentir vontade ou uma oportunidade de comer uma outra coisa. Então você não segue essa regra dos 2 dias e reintroduz, mas você vai respeitando o seu corpo e a sua vontade. Mas uma regra que precisa ficar muito clara nesse processo de reintrodução é que a gente precisa reintroduzir os alimentos isoladamente, porque é só assim que a gente vai saber o verdadeiro impacto de cada um. E aí a pergunta que não quer calar é: descobri que o leite realmente não me faz bem. E agora o que eu faço? Gente, agora é o livre-arbítrio. Você pode voltar a consumir os alimentos normalmente depois do programa Whole 30. Mas existem alguns pontos aqui que eu quero trazer para reflexão. Primeiro falo por experiência, dificilmente você vai querer voltar a consumir tudo logo depois do programa. É bem comum, às vezes, a gente passar o programa pensando nas coisas que a gente vai comer depois do programa. Lá nos primeiros eu passava assim: nossa, eu não vejo a hora de comer aquela pizza quando terminar esses 30 dias. Nossa, eu não vejo a hora de comer aquele chocolate. É normal a gente pensar que vai querer comer tudo isso quando o programa terminar. Mas é bem comum também você não ter mais vontade de comer esses alimentos depois que termina o programa. Pra mim, vem um pensamento assim: nossa, eu passei esses 30 dias super bem, até melhor do que eu imaginava. Por que eu vou comer esses alimentos que eu sei que não me fazem bem? E aí, como eu disse, você pode voltar a consumir o que quiser. Na verdade, todo mundo é livre para consumir os alimentos que bem entender. E para mim, um dos principais benefícios do programa é essa liberdade e esse conhecimento que o programa te dá. Como eu disse, eu percebi que o laticínio, por exemplo, as leguminosas, não é algo que eu vou consumir todos os dias. Então eu sei o impacto daquilo no meu corpo. E aí eu tenho mais conhecimento para saber quando que eu vou inserir eles no meu dia a dia. Como eu disse, essa junção do glúten e da lactose não faz muito bem. Então, geralmente, eu salvo esses alimentos para comer em algumas ocasiões muito especiais. Não é que eu nunca mais vou comer pizza na minha vida, até porque eu gosto muito de pizza, mas eu vou guardar isso para momentos muito especiais. Agora, tem alguns alimentos que às vezes eu comia, às vezes sem pensar, que, por exemplo, é no caso do sorvete. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada em sorvete. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu nunca dei bola. Eu prefiro, por exemplo, um chocolate ou algum outro tipo de sobremesa. Então, quando eu tô num lugar que me oferecem um sorvete, eu penso 2, 3, 4 vezes. Porque, primeiro, é laticínio, não vai me cair bem. E segundo, é um alimento que eu nem gosto tanto assim. Então, eu penso, será que vale a pena eu comer? Mas, de novo, não quer dizer que eu nunca mais vou comer sorvete. Quando eu estava uma temporada na Itália, eu comi muitos gelatos, principalmente de pistache, que eu amo. Mas eu sempre me fazia a pergunta: hoje, vale a pena eu comer esse gelato de pistache? Porque eu sei que depois eu vou ficar estufada e com um pouquinho de dor de cabeça. Às vezes eu pensava, vale a pena, manda bala. Às vezes eu pensava, não, hoje eu já comi glúten, já comi aquela massa no almoço, eu vou pular o gelato e deixo para comer amanhã. Então você tá mais apto para fazer essas escolhas mais conscientes. E aí outra dúvida também que já me fizeram várias vezes é: pra que fazer esse programa se depois você vai comer tudo de novo? E aí eu sempre respondo: primeiro, eu não voltei a comer tudo de novo. E segundo, eu tenho esse conhecimento que antes eu não tinha. E isso, por si só, já vale muito. De novo, não quer dizer que eu nunca mais vou comer uma pizza, que eu nunca mais vou tomar um sorvete.
Mas agora eu sei escolher os momentos que isso cabe melhor para o meu corpo. E como eu já disse em outro vídeo que eu falei aqui sobre os ganhos e os benefícios do programa Whole30, eles vão também muito além dessa questão do corpo físico. Por exemplo, o fato de eu ter aprendido a me alimentar melhor no café da manhã, a deixar de comer os biscoitos industrializados que eu comia no meu café da manhã e começar a comer ovo, uma proteína de qualidade, começar a comer mais fruta, tudo, tirar o leite que me dava muito refluxo. Aprendi a fazer uma panquequinha de banana com ovo, então tudo isso são ganhos que eu levo desde lá do meu primeiro Whole30. Então quando me perguntam se vale ou não vale a pena fazer o programa, porque depois eu vou comer tudo de novo, eu sempre falo, mas eu não voltei a comer tudo de novo. Porque agora eu faço escolhas mais conscientes. Eu consegui mudar o meu café da manhã, eu consegui introduzir mais legumes e saladas no meu almoço e no meu jantar, que era algo que eu não tinha o hábito de fazer. Então sempre tem ganhos. De novo, não é que você nunca mais vai comer as coisas que você gosta. Mas para mim o principal ganho é você saber introduzir no teu prato, na tua alimentação do dia a dia, os alimentos que são mais saudáveis, que são importantes, que você sabe que te faz bem. Então para mim, às vezes não é só uma questão de restrição, mas é aquilo que você aprendeu a introduzir no teu dia a dia. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês como que funciona essa questão da reintrodução do Whole30. De novo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu vou compartilhar aqui como vai ser a minha reintrodução com vocês. Então ainda não acabou os vídeos do Whole30 dessa temporada 2024, então ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Tchau!